Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cristiana e hoje eu queria falar sobre a condução bidimensional em regime permanente com geração interna, a solução dessa equação por diferenças finitas. Então, aqui está a geometria que eu estou trabalhando, tá? Então, é uma barra, uma chapa, né? Ela tem temperaturas TA, TB, TC e TD, esses valores vão ser prescritos, podem assumir qualquer valor. E a equação que rege essa distribuição de temperaturas é a equação da difusão de calor. Então, o termo é condutivo ou difusivo e o termo de geração interna. Bom, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que integrar essa equação no espaço para poder chegar na solução em diferenças finitas. Como ela é bidimensional, quando eu trabalhei, né, a unidimensional, a gente integrou só em x e aí ficava uma área aqui. Só que agora, como eu estou integrando no bidimensional, não pode ser simplesmente uma área. A área vai ser diferente para x e para y. Então, eu vou integrar aqui. Vai ser uma integral, tá? D de dx, de k dt dx. E aí eu tenho dx, dy, dz. Então, a integral tripla, na verdade, né? Mais a integral do y, de novo dx, dy, dz, e a do que ponto, que seria exatamente a mesma coisa. Isso tem que ser igual a zero, quase que não cumpre. Bom, então o primeiro termo, né, como tem o d de dx aqui, eu vou fazer a integral primeiro em x. O segundo, como está a integral do dy, eu vou fazer a integral primeiro em y. E a última eu vou fazer todas ao mesmo tempo. Então, essa primeira, ela ficaria k dt dx na face leste, e é importante desenhar aqui, né, o nosso volume de controle. Aí ele vai ter os elementos. Então, aqui é o elemento P, norte, sul, leste e oeste. Lembrando que no centro do volume de controle ele recebe a letra maiúscula e nas faces ele vai receber a letra minúscula. Então, N, S, E e W minúscula. Então, quando eu quero avaliar para esse caso aqui, né, o dt dx, eu estou avaliando no volume de controle. Então, vai ser na face leste menos na face oeste. Então, que é isso aqui, ó, k dt dx na face leste menos k dt dx na face oeste. Isso aqui multiplicado pelo meu dy dz. A mesma coisa para a derivada em y. Tá? Então, vai ser o dt dy aqui vai ser, nesse elemento, estou variando em y, então vai ser norte menos sul. Então, k dt dy, norte menos k dt dy na face sul. E aí, multiplicado, no caso, por dx dz. E o último termo, eu já vou colocar um ΔX, ΔY, ΔZ. Isso aí é igual a zero. Na nossa próxima integral, vai ser a integral, eu já vou fazer de uma vez, né, em y e z, no caso desse termo aqui, e esse aqui em x e em z. Então, ele ficaria k dt dx na face leste menos k dt dx na face oeste, que multiplica ΔY, ΔZ, o de k dt dy na face norte, menos k dt dy na face sul, que multiplica o ΔX, ΔZ, porque eu já estou fazendo a integral, mais que ponto, ΔX, ΔY, ΔZ, que é igual a zero. Se a gente observar, eu tenho ΔZ em todos os termos, eu posso cortar. Bom, e aí, nós temos que avaliar as derivadas em cada uma das faces. E no caso,
como eu vou voltar nesse desenho, se eu pegar aqui e dividir o meu volume de controle em uma série de volumes infinitesimais, o meu domínio, né, numa série de volumes infinitesimais, a gente percebe que os volumes internos, nos volumes internos, eu consigo avaliar as derivadas em todas as faces da mesma maneira. Agora, para os elementos de fronteira, eu tenho que aplicar as condições de contorno. E aí complica um pouco mais quando a gente compara com a solução para a condução unidimensional, porque a gente tem agora, né, a fronteira oeste, a fronteira leste, a fronteira sul, a fronteira norte, e além disso, a gente vai ter os elementos de quina que vão ter expressões diferentes também. Por exemplo, esse aqui, ó, ele tem na face superior a temperatura TB, na face esquerda ele vai ter a temperatura TA, então ele vai ter uma dedução diferente. Tá? Então, eu vou fazer para os volumes internos e depois eu vou mostrar só as diferenças que tem para cada uma das faces. Tá? Então, para os nós internos, o que a gente sabe? Que o meu dt dx na face leste, vou pegar aqui de novo, né? Então, P, N, S, E e W. Então, na face leste, ele vai ser TE menos TP dividido por ΔX. O meu dt dx na face oeste, essa daqui, vai ser TP menos TW dividido por ΔX. E eu vou precisar também da derivada em y. Então, dt dy na face norte, essa vai ser Tn menos Tp dividido por ΔY. E dt dy na face sul vai ser Tp menos Ts dividido por ΔY. E a gente percebe, né, que sempre eu estou indo da maior coordenada para menor. Então, E menos P, eu vim da maior para menor. P menos W, N menos P, P menos S. Então, a gente tem que manter sempre a mesma ordem. Eu vou substituir essas derivadas nessa equação. Então, a gente já vai assumir que as propriedades são constantes, então K é constante, então eu tenho K que multiplica TE menos TP sobre ΔX menos K TP menos TW sobre ΔX. Que faltou o ΔY, né? Porque o termo, se a gente olhar aqui em cima, ele está multiplicado pelo ΔY. Então, ΔY, ΔY. Mais K N menos TP ΔY menos K TP menos TS ΔY. De novo aqui, né? ΔX, ΔX. Mais o termo de geração, que é ponto ΔX, ΔY é igual a zero. Se eu agrupar os termos, a gente vai chegar na seguinte equação. Vou trocar essa caneta aqui. O meu TP ele vai ser 2 ΔX sobre ΔY mais 2 ΔY sobre ΔX, que multiplica TP é igual a TE mais TP ΔY sobre ΔX mais TN mais TS ΔX sobre ΔY mais Q ponto sobre K ΔX vezes ΔY. Então, essa daqui é a minha equação para os nós internos. Tá? Agora, a gente tem mais uma série de elementos para avaliar. Então, se eu pegar o nó, vou pegar os nós das quinas primeiro. Tá? Então, se eu pegar esse nó aqui, ó, nó superior esquerdo. Tá? Esse vai ser o meu
P. Então, a gente sabe que aqui em cima a temperatura é TB, aqui à esquerda a temperatura é TA. Ele tem um elemento aqui que é fronteira leste e um aqui que é fronteira sul. Eu não tenho para as fronteiras norte e oeste. Então, para o dTdx para a face leste, não muda nada. TE menos TP sobre ΔX. Agora, o dTdx para a face oeste, ele já muda, porque eu não tenho um ponto aqui que seria o ponto W. Então, a gente usa o artifício que é o seguinte, ó, seria TP menos a temperatura da face, no caso TA, dividido pelo quê? Pela distância entre eles. Se isso tudo aqui é ΔX, isso vai ser ΔX sobre 2. A mesma coisa para o dTdy. Então, o dTdy para a face norte, ele vai ser TB menos TP dividido por ΔY sobre 2. E na face sul não vai mudar. Então, TP menos TS dividido por ΔY. Nesse caso, eu vou escrever só esse, aí com a sala vai ficar o seguinte, ó, TP que multiplica 3 ΔY sobre ΔX mais 3 ΔX sobre ΔY. No anterior aqui, a gente tinha 2. E esse daqui virou 3. Por que que virou 3? Porque eu tenho TP aqui, o 2 que está no denominador do denominador, ele vai subir. Então, vai ser 2TP mais TP. Então, por isso fica sendo 3TP. E aí, ele vai ser, ó, TE vezes ΔY sobre ΔX, mais TS, ΔX sobre ΔY, e obviamente ele não tem o termo de TW nem de TN. Em vez disso, ele vai ficar em função de TA e TB. Então, 2TA é ΔY sobre ΔX, mais 2TB ΔX sobre ΔY, mais Q ponto ΔX ΔY. De novo, aparece esse 2 aqui, porque no TA, né, tem o 2, aqui no TB, a mesma coisa. Bom, e aí a gente pode ir para os outros. Se eu pegar agora o nó superior direito, ó, nó superior direito. Então, esse daqui é o meu elemento P, essa temperatura é TB, essa temperatura é TC. Esse elemento aqui seria o W e esse daqui seria o sul. Então, as derivadas, né, dTdx na face oeste e dTdy na face sul não vão mudar. Quais que vão mudar? Eu tenho, então, a dTdx na face leste, que vai ser TC menos TP dividido por ΔX sobre 2. E dTdx na face oeste, a mesma coisa. dTdy na face norte agora vai ser diferente, que ele vai ser TB menos TP dividido por ΔY sobre 2. dTdy na face sul, TP menos TS dividido por ΔY. Se eu pegar aqui embaixo, aqui, ó, tá o nó inferior esquerdo. Eu tenho norte, tenho leste. Então, as derivadas dTdx na face leste e dTdy na face norte não mudam. Então, o dTdx na face oeste, o que que ele vai ser? Aqui é TA, aqui embaixo é TD. Então, dTdx na face oeste, ele seria TP menos TA dividido por ΔX sobre 2. E o dTdy na face sul, TP menos TD dividido por ΔY sobre 2. Finalmente, a gente tem aqui o nó inferior
direito. Aqui eu teria a temperatura Tc e aqui embaixo Td. Então, P, N, W. O dTdx na face oeste não muda, e na face leste ele vai ser Tc menos Tp dividido por ΔX sobre 2. O dTdy na face sul, Tp menos Td dividido por ΔY sobre 2. Então, os 4 elementos de canto a gente já conseguiu encontrar. Agora, a gente precisa pegar as faces. Então, se eu pegar agora a face esquerda, tá? Deixando, obviamente, de lado os elementos de canto. Tá? Então, um ponto genérico aqui, por exemplo, P. Aqui é leste, do lado de cá é oeste. Norte e sul. As derivadas dTdy, elas não vão mudar, porque eu tenho tanto elemento norte como elemento sul. E a derivada em x, na face leste, não muda, então só vai mudar para a face oeste. Então, aqui, a face esquerda, a única coisa que vai mudar é o dt dx na face oeste, que vai ser, aqui é o TA, né? Tp menos TA dividido por ΔX sobre 2. Para a face direita, vamos pegar esse ponto aqui, então, face direita. De novo, né, as derivadas em y não mudam, a derivada dt dx na face oeste não muda, então só vai mudar na face leste. Esse daqui seria a temperatura Tc. Então, ele ficaria Tc menos Tp dividido por ΔX sobre 2. A face ou fronteira superior, vamos pegar um ponto genérico aqui, P. Aqui vai ser sul, W, oeste. Nesse caso, o que não muda mais são as derivadas em x. Eu só preciso das derivadas em y. Então, face superior. Aí, meu dt dy na face sul não muda, só muda na face norte. Aqui em cima é tb, então ele vai ser tb menos tp dividido por ΔY sobre 2. Finalmente, né? Para a face inferior, se eu pegar esse ponto aqui, aí eu tenho essa face inferior. Então, eu só vou precisar do diferente, né? Porque os outros vão ser iguais, vai ser Tp menos Td dividido por ΔY sobre 2. Então, a gente chega no conjunto de equações, tá? Que vão corresponder aí a... Vou pegar aqui. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 conjuntos de equações, depois das fronteiras, 5, 6, 7, 8 conjuntos de equações, e com os nós internos, 9. Tá? Então, a implementação vai fazer esses 9 conjuntos de equações. Então, a gente tem, na programação ali, né, a gente faz um monte de ifs para poder levar em consideração todos esses parâmetros. Bom, então, eu rodei isso no MATLAB, mas eu fiz ali também a validação. Tá? Então, se a gente pega o livro do Impropera, né, de transferência de calor, ele apresenta para uma condição que é assim, ó, uma face a uma determinada temperatura, tá? Vamos colocar aqui de cima, mas tanto faz, é uma delas, tá? Então, θ é igual a 1, ele define uma variável adimensional θ, que seria aqui, T menos T1 dividido por T2 menos T1. Tá? Então, ele fala que essa daqui é T1, essa daqui é T1, essa daqui é T1.
E essa daqui de cima ele chama de T2, tá? E aí ele apresenta uma solução analítica para essa configuração. E aí ele apresenta isso na forma adimensional, então ele define esse θ aqui, T menos T1 dividido por T2 menos T1, de maneira que aqui em cima o meu θ é igual a 1 e nos demais o meu θ é igual a 0. Tá? E aí a gente consegue comparar. Então a equação é assim, ó. Essa variável é x, essa variável é y, e a solução é θ de x e y vai ser 2 dividido por π, vezes o somatório de n tendendo a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, vezes o seno de n πx sobre L, vezes o seno hiperbólico de nπ y sobre L, seno hiperbólico de nπ w sobre L. Onde o meu L é a distância aqui de baixo, então isso daqui é L, e a altura aqui é o que ele chamou de W. Tá? Então, solução analítica, né, mas é uma série infinita. Então, a gente coloca ali para rodar, por exemplo, no MATLAB, né? O que eu fiz foi trocar esse valor aqui até o número de iterações aí dentro não alterar mais. Então, eu coloquei 5, 10, 15, 20, acho que chegou em 30 ou 50, se não me engano. Tá? E aí, ele me deu a comparação. E a gente percebe que, à medida que a gente vai aumentando o número de volumes de controle, de fato, a solução numérica e analítica, elas tendem a ser iguais ou diferentes dentro de uma tolerância. Bom, então, agora eu vou mostrar no MATLAB como é que ficou essa simulação. Essa aqui é a tela do MATLAB, então, onde eu vou mostrar a simulação. Então, a gente vai rodar alguns casos diferentes, tá? Começar, então, com a validação. Estou trabalhando com 4 volumes de controle em cada direção e a chapa de 1 metro em cada direção também. Então, o primeiro caso vai ser a validação. Então, a face superior tem 100 graus e as outras faces em 0 graus. Então, a gente roda e aí vê que para 4 volumes de controle, a figura fica meio distorcida, né? Porque o número de volumes é muito pequeno, mas a temperatura está aqui, 0, 0, 0, e aqui embaixo 100 graus. Tá? O X e o Y estão 6, mas aqui não é distância não, tá? É número de volumes de controle. Tá, então é 6, eu falei que estava trabalhando com 4, mas o quinto, o primeiro e o último são das condições de contorno. Então aqui 100, 0, 0, 0. Então esse gráfico aqui, ele está mostrando a validação, então a comparação entre o resultado analítico e o resultado numérico. A curva fica estranha assim, porque eu estou por volume de controle. Eu estou trabalhando essa ordenação, então 1 até 4, 5 a 8, 9 a 12 e 13 a 16. Então por isso que eles ficam meio fora mesmo de sequência. Tá? Então, se eu trabalhar, por exemplo, agora com um número maior de volumes de controle, então eu coloquei, antes eram 4, se eu colocar 40 e mandar rodar, a gente já percebe que a imagem fica muito mais bonita, tá? O número de volumes de controle, né, deu 42 por 42, que era 40 por 40, mais os dois das fronteiras, tá? Mas a imagem fica muito mais, a transição entre cada volume de controle fica muito mais suave. E aqui a comparação dos resultados analíticos com o numérico, a gente percebe que não dá para ver mais a diferença entre as duas linhas. Então, ele ficou certinho. Bom, só que a solução analítica, né, ela é restrita a uma temperatura na face inferior e outra temperatura nas outras faces. Então, o que a gente vai fazer agora? Trocar as temperaturas. Tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, TA 0, TB 100, TC 20 e TD 100. Tá? Eu vou trabalhar
com os mesmos 40. Aí, vou esconder essa curva, essa comparação aqui da solução analítica, porque ela já não vai fazer sentido, né? Porque, então, não precisa gerar esse gráfico. Então, a gente percebe aqui, ó, temperatura 0, 0, 100 e 100. Então, já fica um gráfico mais... fica diferente do outro, né? Então, a temperatura aqui é 100, 100, aqui é 0, 0. Aqui no meio ele tende para uma temperatura intermediária entre esses, tá? A gente pode avaliar a questão do número de volumes de controle, né? Estava 40 e 40. E a gente pode pôr 4 e 4 para ver a influência disso. Então, a gente percebe que tem essas variações aqui, né? Meio lineares, porque o número de volumes de controle é muito pequeno, tá? A gente pode também voltar para os 40, aqui, ó, porque fica mais precisa, e colocar uma geração interna. Então, é 3.000 watts por metro cúbico. Então, a gente percebe, né? Tem os mesmos 0 e 0, só que a temperatura fica aqui, né? 100 e 100, mas como tem a geração interna, no centro aqui ela fica muito maior a temperatura. Bom, e dá para fazer muitas outras variações, né? Alterar a condutividade, alterar o comprimento, as propriedades, para a gente avaliar o efeito de cada coisa. Obrigada, então era isso. Até mais.